o Instituto do Sono e Mente. Olha só, muita gente não se dá conta da importância da qualidade do sono. Tô falando baixinho porque tem gente dormindo aqui, isso mesmo. A gente está no local onde são feitos os exames, as avaliações, e tem gente que está deitado ali com eletrodos, fazendo uma avaliação por equipamentos, acompanhamento médico, para entender a qualidade do seu sono. Muita gente não entende que sono equilibrado é vida equilibrada. E a gente não percebe que sono tem a ver com alimentação, tem a ver com o uso de luz azul que a gente está nas nossas mãos aí o tempo todo, computador e tudo mais. E o estresse, a ansiedade são vilões para tudo isso. Hoje a gente vai trazer uma entrevista especial, vou fazer a continuidade disso já na outra semana também. Tem bastante assunto bom para a gente tratar desse assunto aqui no Mais Viver. Vamos junto? A Daiane vem com a primeira parte aí da matéria falando aí para as mulheres e depois eu vou trazer esse assunto importante para a gente na sequência. É isso aí, vamos falar de qualidade do sono. Começou mais um Quintal Delas e a gente vai dar uma pausa no projeto Pequenina pro Verão para falar de uma coisa que é para ficar linda também, a sua casa. Afinal de contas, a gente está na época do Natal, a época mais linda e mágica do ano. E eu tô aqui no Ferreira Costa, que é nosso parceiro, e a gente vai falar sobre os enfeites natalinos. Vamos dar dicas para você que já enfeitou sua casa, mas ainda quer complementar com esses enfeites, ou que ainda não fez nada, como o bom brasileiro deixou para a última hora, ainda está em tempo. E eu tô aqui com esse look lindo da Girasole, vermelho para o Natal, para você comprar, para usar ou para presentear. Então corre lá para ver todos os modelos que eles têm disponíveis. Tem muita coisa linda também para o ano novo. E é isso, a gente vai para nossa matéria. Fica ligado nas dicas. Vamos junto? E aí, eu tô aqui com a Sandra vai dar várias dicas pra gente. Vamos começar com as novidades aqui, Sandra. São os LEDs, é isso? Isso, uma grande tendência para o Natal 2025 é a iluminação em LED de figuras que elas remetem ao Natal. E essa LED vai trazer muita luz, porque Natal é glitter, é luz, é essa alegria. É brilho, é magia. Isso, muito, é a magia mesmo. Vamos percorrer os corredores aqui e aí você já vai me falando o que vocês trouxeram para esse Natal. Eu sei que muita coisa já saiu, né? Até porque a gente já está mais próximo do Natal, como eu disse, tem os atrasildos que ainda não compraram e tem aqueles que compraram, mas querem complementar. E o que você me diz aqui? Vamos trocar de lugar para você já me passando. Nós já tivemos um crescimento aí aproximadamente 30% nas vendas em relação ao ano anterior e traz muito dos clientes que vêm buscar dos investimentos menores, as árvores pequenas para colocar como uma ornamentação na mesa, no cantinho, no aparador, junto com as pelúcias, que elas vão trazer o tema natalino, mas com investimento mais baixo, árvores menores e até as árvores mais robustas, com mais decoração, trazendo mais elementos para a mesa. Claro que a árvore ela é um símbolo do Natal, que vai trazer todo esse aconchego para casa, e aí pode-se colocar inclusive elementos de LED nessa decoração natalina, como aqui a árvore com a borboleta em LED, vão ter bolas, hastes, muito glitter, e aí os ursinhos de pelúcia, Papais Noéis, muita oportunidade para se comprar e se decorar a casa, começando pela porta, com as guirlandas, com os elementos na porta, elementos na mesa de centro, capas de almofada diversas para colocar no sofá. Sim. E também vão ter outros elementos para colocar até mesmo num banheiro, num quarto, e aí o clima natalino em toda a casa, porque isso é magia. Em todos os gostos, né? Para todos os gostos e todos os bolsos. E também para todos os tipos de ambiente, porque de repente você tem um lugar muito amplo, mas de repente você tem um lugar muito compacto, né? Então você pode fazer só um ambiente, como você tinha me dito, né? Nos bastidores, colocar assim só em um aparador, em um móvel, só aquele cantinho natalino na casa, né? Pode inclusive comprar bolas. Sim. Colocar dentro de um vaso, junto com as hastes, e aí uma iluminação natalina, e vai trazer o clima do Natal do mesmo jeito. Pode utilizar, inclusive, lâmpadas natalinas, a iluminação natalina, e fazer um formato da árvore na própria parede,
para aquelas pessoas que quase não têm espaço em casa. E aí, com esse formato da árvore, apenas um festão, um pisca, você pode criar a sua própria árvore. Sim. Isso é muito bacana. E às vezes a pessoa tem em casa aquela parede que ela não sabe o que decorar. Então, pelo menos nessa época do ano, é um jeito dela ter essa parte, né, decorada da casa. Não é isso? Isso. E além de tudo, um gasto pequeno e também é diferente, né? Nem todo mundo tem, todo mundo vai mais pro tradicional, que é a árvore. Posso investir menos, posso investir um pouco mais e posso também trazer muitos elementos em todos os ambientes. Tem para todos os gostos, tem para todas as oportunidades. Para todas as criatividades também, né? Porque vai da sua imaginação, tem muitas opções e você vai usando conforme você tem a necessidade, conforme você queira, né? Eu vi esses Papai Noéis aqui, que são bem descolados, diferentes, esse tom aí. Você me disse que é da coleção passada, mas eles voltaram porque eles são muito fofos, né? Isso, é a questão do candy color, que é muito utilizada, essas cores, tons pastéis, para aquelas pessoas que querem inovar, que querem colocar algo diferente. E às vezes só um elemento natalino mesmo em casa. E aí, dentro dessa proposta, aqui na Ferreira Costa vai ter todos os gostos, viu? E é tendência, né? Não é só para roupa candy color não, viu, gente? Nem para unha, que eu disse no programa passado, também para os enfeites de Natal. Sandra, uma outra coisa que eu observo, que é minimalista, mas não é minimalista, são as árvores que agora são montadas com essas bolas gigantes. Então, mais ou menos um cacho que transpassa toda a árvore, que já faz, às vezes, de todos os enfeites, é isso? O minimalismo, junto da criatividade, você vai utilizar elementos maiores, como é o caso das bolas Max, e aí você vai fazer um cacho ao redor da árvore, apenas a iluminação fica belíssimo, e aí com um investimento, que é um investimento muito interessante, porque depois até para guardar é mais prático. Sim. E ela, querendo ou não, você, dependendo do tamanho da árvore, você usa mais, menos. E aí você só se preocupa com esse enfeite, né? Isso. Não, a gente tá falando dos enfeites, né? Pra deixar a casa mais bonita, mas tem os presentes que todo mundo aproveita, que já tá aqui. E já acaba presenteando o seu ente querido. E se presenteia também, se presenteia a própria casa. O que você dá de sugestão aí de presente pra gente? Casa arrumada natalina. E aí vem o presente para receber para os familiares. Pode utilizar da criatividade e bordar o nome gratuito aqui na Ferreira Costa. Você borda o nome na sua toalha personalizada, coloca numa cesta, junto de aromatizador, difusores, aí vai dar um presente muito interessante. Para aquelas pessoas que querem fazer investimentos menores, vão ter também presentes com bombonieres, quadros, vão ter panelas, vai ter também eletroeletrônicos, que aí vai de eletrinhos domésticos menores, mas também com oportunidades para você presentear os homens com toda a área de ferramentas. Vai ter presentes também para aquelas mulheres que amam cozinhar, então panelas, aparelhos de jantar e, é claro, deixar a mesa posta para a sua ceia natalina, receber com encanto, com prazer e com amor, porque é Natal. E por falar em mesa posta, a gente vai mostrar uma mesa posta para vocês. Vamos lá? Olha que lindeza! Mesa posta é sempre importante para complementar a ceia do Natal, não é isso, Sandra? Isso, e receber com charme, você vai trazer elementos natalinos para a sua mesa posta, que vai de pinhas, a hastes, a glitter, a um elemento como uma mini árvore, algo que remeta ao Natal. Coloca as taças, o pano americano, coloca outros elementos que podem ser bowls, xícaras, e aí vai ter o charme, o aconchego e a magia do Natal. Os itens de Natal estão presentes em toda a casa, não só na mesa posta, não só na sala, como convencionalmente as pessoas falam, mas até como a Sandra falou, no lavabo, em qualquer lugar. Na sacada, que a gente está mais habituado, e agora muito nas portas, né? Além das guirlandas, tem os escapulários, tem aquelas capas, tem gente que enfeita a campainha, enfim, tem enfeite para todos os gostos, todos os bolsos, como eu falei. Tem os condomínios que permitem fazer até concurso, né? Para ver quem ganha o melhor enfeite de Natal, a melhor decoração natalina. Sandra, muito obrigada pelas suas dicas, que são realmente valiosas agora para essa época do ano, para a gente deixar a nossa casa ainda mais bonita para essa época que é tão mágica. Para todos os que estiverem com dúvidas, que precisarem de atendimento, vamos ter atendimento personalizado para você poder receber com charme, receber com encantamento, com amor. Vai ter presentes para a decoração da casa, para ornamentar o lar
e para também presentear quem você ama. Presentes personalizados também, gente, vem! E é isso, eu vou me despedindo de vocês aqui de Mamãe Noel. A gente ainda tem um programa de Natal, mas a gente quis passar todo esse conteúdo para vocês, todas essas dicas, com todos esses enfeites lindos que a gente tem disponíveis aí no mercado, para deixar a sua casa ainda mais bonita e mais feliz, que é o que a gente quer para essa época, né? A gente se vê no próximo programa, te vejo lá, um beijo! Edson, qual a sua queixa? Vamos lá, eu tô treinando, eu tenho 57 anos, eu sei que é diferente o metabolismo, depois dos 40, 50 a gente começa a ficar diferente de forma geral. Eu sempre dormi pouco, então na minha experiência de sono, eu sou noturno, eu tenho hábitos noturnos, então eu vou até 1h da manhã, 1h30 da manhã em atividade. É muito comum que eu faça isso, leia, estude coisas, enfim, muito computador, muita tela também. E acaba que eu vou dormir, e antigamente, mais jovem, eu deitava e dormia rapidamente. Depois tinha um sono profundo até meu horário de levantar. Sempre dormi 5, 6 horas por noite, dificilmente mais de 7 horas por noite. Só que agora eu tô sentindo que eu tô demorando para dormir. E esse sono tá sendo um sono que, às vezes eu sei que eu dormi 4 horas só durante a noite, aí eu me dou a liberdade de esticar um pouquinho mais esse sono na parte da manhã, porque eu tenho flexibilidade nos meus horários. Então, se eu não tenho nenhuma reunião, nenhum compromisso, eu estico até um pouco mais. Mas eu fico brigando para dormir na parte da manhã, fico brigando para dormir mais horas, aquelas 8 horas que todo mundo fala. E acaba que o meu dia fica ruim. Quando eu tento fazer isso, meu dia fica ruim. Se eu tentar dormir, muita gente dorme depois do almoço, às vezes tem uma situação que eu vou em casa, eu tento, isso fica horrível. Eu não tenho essa condição então de descanso. E aí eu tô sentindo que lá na hora do treino, eu tô tendo alguma dificuldade também. Até o momento que você me disse que dormia poucas horas, mas não tinha um impacto na sua vida, então não há problema algum. O problema é quando começa a impactar a sua vida. Da forma que você narra, provavelmente você está dentro de um grupo, em um desenho genético dos vespertinos. Dormem mais tarde e acordam mais tarde. O problema é que quando você dorme mais tarde e acorda mais cedo, você está gerando uma autoprivação de sono. Uma pessoa que dorme só 5 horas por noite, ela não vai ter o número de horas necessárias, principalmente um adulto jovem, certo? Em média, um adulto jovem precisa de 7, 8 horas de sono. Um adolescente, quase 9 horas de sono. Um bebê, 16 horas. E um idoso, 6 horas, 6 horas e meia. A gente dorme menos. O que é um idoso? Um idoso a partir de que idade dá pra gente entender esse Vamos colocar a partir de 60 anos, né? Um indivíduo a partir de 60 anos, ele vai iniciar essa redução de número de horas, certo? Que é uma queixa também comum. Muitas vezes um idoso chega até aqui, o consultório, e ele se queixa que tem dormido menos. Mas quando eu faço essa pergunta, e o prejuízo diurno? Existe? Está sonolento, irritado, necessita de cochilos ao longo do dia? Ele fala que não. Então não existe um impacto. Então tá tudo bem, certo? A pergunta-chave é essa, se há um impacto diurno. No seu caso está havendo. Outro ponto não é porque é vespertino que a gente não consegue mudar o ritmo. A gente consegue mudar o seu ritmo biológico. Como é que a gente faz isso? A gente vai ter que induzir o seu sono mais cedo, manter os horários das principais refeições e a exposição ao claro e ao escuro. Você vai ter que se expor mais cedo ao sol para que haja a supressão da melatonina. E aí o seu ritmo vai mudar. Você vai dormir mais cedo e acordar mais cedo. Vamos lá, então vou parar um pouquinho para a gente poder situar você que está assistindo agora e entender do que a gente está falando. Estou aqui com o Dr. Bruno Lacerda, especialista em psiquiatria e fazendo, dentro da sua especialidade, esse trabalho de excelência aqui no Instituto do Sono e Mente, né? E esse trabalho que ele faz tem a ver exatamente com qualidade do sono, então é super importante. Muita gente não se dá conta dessa importância. Então eu vim para cá falando efetivamente, ele está me fazendo nesse momento uma consulta, eu estou falando daquilo que realmente eu vivo. E é importante a gente entender que a qualidade do sono tem a ver com os fundamentos do nosso dia a dia, do uso da nossa energia para o dia a dia. Porque o déficit de atenção pode acontecer por falta de sono.
Também a irritabilidade que ele falou pode causar, por exemplo, um ato violento dentro de casa, na família, com os filhos, imagina isso. Então pode se desencadear diversos quadros e é disso que a gente está falando nesse momento. Então super importante falar disso. Obrigado, doutor, por estar junto com a gente e poder falar desse momento super importante. Nada, prazer meu. Vamos lá, vamos dar continuidade então. O que a gente precisa entender? Você falou de alguns elementos aí que eu queria pontuar. Então, você disse que tem uma quantidade de horas. Então, não é mito que dormir 8 horas é saudável. A gente pode dizer que não. Claro que você falou de variações que tem a ver com o metabolismo, tem a ver com a genética, tem a ver com o estado da pessoa também, porque a mesma pessoa pode estar mais estressada e mais cansada por excesso de trabalho e outras coisas. Eu me sinto nesse quadro muitas vezes. E às vezes você está mais desestressado, mais tranquilo. E aí esse sono mais curto, ele não incomoda tanto. Então me parece que isso tem a ver. Depois você vai me ajudando para a gente poder compor essas informações da melhor maneira. Também você me disse sobre alimentação. Então sono e alimentação andam juntos. É isso? Me dá uma informação sobre essa. Isso, em relação ao ritmo, o ritmo biológico, é possível modificar esse ritmo se a gente consegue sinalizar para o corpo o horário das principais refeições, que você vai começar a ter fome naquele mesmo horário, e a sinalização do claro e o escuro. Por exemplo, você vai para a cama naquele mesmo horário e aí você não vai ter dispositivo eletrônico na sua face, certo? Por quê? Porque vai impedir a liberação de melatonina. Para o cérebro, a informação que você está oferecendo é que a luz que é dia. Entendi. Entendeu? Então, a gente vai ter que retirar esse dispositivo eletrônico 1 hora antes de ir para a cama. Um outro ponto que é muito comum é a checagem do tempo. E isso vai aumentando a ansiedade. Sim. A pessoa que dorme mal, ela começa a se preocupar, porque o tempo está passando e o outro dia não vai render bem. Vai render. E aí começa esse comportamento de checagem. Deixa eu citar uma coisa super importante. Muitas vezes eu já ouvi falar sobre por que eu não posso usar a tela. Por causa do esforço ocular, não é só isso. Então eu estou trazendo uma mensagem, e aí a luz azul, ela está me trazendo uma mensagem para o meu cérebro que é dia. Ou seja, ele está desordenando o meu cérebro para a sensação de relaxamento e descanso. E aí o meu sono fica prejudicado. Super importante, que muita gente nunca nem pensou nisso de repente. E vou além, se a gente for pensar, né, com a invenção, né, da luz, foi de onde se iniciou já toda essa problemática. Porque você imagine a gente sem a luz, orientado só pela luz do sol. Todo mundo dormia muito cedo e acordava muito cedo. A luz inverteu esses horários, né? Isso, mas se inverteu apenas para os trabalhos essenciais, por exemplo, segurança, saúde, os plantonistas, né? Sim, sim. Só que depois o capitalismo fez com que as pessoas passassem a trabalhar 24 horas, né? Existem os serviços de 24 horas, então tem pessoas ali também privadas de sono. E não só isso, né? Agora mesmo a gente teve Black Friday aí, e tem estabelecimentos que foram até meia-noite, teve alguns que foram até 2 horas da manhã atendendo por excesso de clientes. Eu estou falando de equipamentos do supermercado, tá? Que fizeram até meia-noite o horário, mas a movimentação, porque a loja cheia, até todo mundo saiu, o funcionário ficou até as 2 horas da manhã. Então essa pessoa, o estresse mudou, né? A forma de uso da energia mudou também. Então, você falou do capitalismo, é super importante entender isso. A gente fica meio que escravo de determinados elementos, não é assim? Isso. Eu comecei a estudar mais sobre isso porque eu queria entender por que é que as pessoas estão mais ansiosas, mais deprimidas e mais impulsivas. Se você lembrar na sua geração, eu na minha, você da década de 70, 80, 60, a gente não viu nenhum colega ter um ato impulsivo de cortar o braço, se automutilar. Quer dizer, entendeu? As doenças psiquiátricas, os atos são impulsivos, entendeu? Derivadas disso também. É algo que impulsionou muito. E aí eu fui avaliar a partir de estudos que quando se conseguiu incorporar a internet, a rede social, né, e a telefonia em um dispositivo, isso fez com que as pessoas começassem a se fotografar e principalmente também a câmera frontal, quando as pessoas começaram a se ver e fazer as selfies. Começou a gerar a comparação, né, entre as meninas começaram a adoecer mais por isso. O nível de exigência consigo mesmo mudou. A geração Z, os nativos digitais, quem já pegou realmente de fato desde criança o dispositivo, que a gente pegou a evolução. Sim. Uma criança que está exposta a luzes, a som, ela está estimulando dopamina desde cedo.
A parte que freia o nosso cérebro é o córtex pré-frontal. Então ela está o tempo todo estimulando áreas límbicas, áreas de prazer, entendeu? E é muito mais simples os pais deixarem a criança com o celular do que promover uma brincadeira, promover... Isso está modificando a neurobiologia mesmo. E por isso que passaram a ficar mais ansiosas, mais irritadas porque ficam privadas de sono. O adolescente tem que dormir mais, só que ele está com o celular dentro do quarto ou tem uma TV no quarto e ele está exposto à luz. Game, outras coisas. E aí ele tem que acordar cedo. E aí ele está privado de sono. Entendi. Já gera mais ansiedade o dispositivo. Então, quer dizer, a área que deveria estar ali em desenvolvimento, que é esse córtex pré-frontal, ele fica hipoativo, porque a área dopaminérgica, né, o sistema dopaminérgico, que é o sistema mesolímbico, mesocortical, ele está hiperestimulado. E mais, crianças, os meninos, pornografia, não se fala, mas está aí. Os pais muitas vezes não têm controle. As meninas, essa comparação. Os meninos também, os jogos. E os adultos, as bets. Muita gente adoecendo, a gente não tem falado sobre isso, muita gente jogando. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, que acho que é bem importante. A ansiedade provocada pelo uso, seja de qual for a sua área, por exemplo, você falou dos mais velhos, as bets. Então vamos lá, a pessoa está lá no estímulo de jogo e ganho. Então essa adrenalina, essa sensação que ele tá provocando, que parece uma sensação, muita gente não dá valor às sensações e ao âmbito emocional. Sim. E na verdade eles são agressores de toda essa condição, esse conceito de equilíbrio. Sim. E eles está sendo fomentado através desse mau uso, então um índice de déficit, né? Um índice de deficiência, um índice de anomalia até diria, e a longo e médio prazo a gente já está colhendo então muitos frutos disso. É assim, né? Isso mesmo. E aí essas pessoas acabam vulneráveis porque os algoritmos vão perseguir. Sim. Né? Então, se sabe que vão tirar dinheiro dali, e aí se a gente está falando de uma bet, o que acontece? Primeiro vem a fase da vitória. Então vem o boom dopaminérgico. Sim. Depois vem a fase da perda, ou dos jogos dos cassinos online que eles estão aí dentro, né, das bets. Que é o jogo do tigrinho, esses joguinhos. Primeiro se ganha, depois se perde. Sim. E aí se perde porque o jogo é de azar. E aí entra a fase do desespero. Sim. E aí é quando parece até que mudou a personalidade do indivíduo, porque ele vai pegar empréstimo, vai tentar furtar coisas em casa, porque ele acha que ele vai conseguir aquele dinheiro de volta que ele perdeu. Sim. Mas o jogo é de azar. Totalmente agressivo isso. Deixa eu falar uma coisa aí, um case. Eu tive uma oportunidade da minha vida, eu poucas vezes tirava férias, né? Hoje eu tento ainda fazer um esforço, mas ainda tá difícil. Eu sei que isso é errado. E eu lembro que eu tive 10, 12 dias de folga e eu parei esses dias. E com um amigo, minha família, mas a família desse amigo, nós, numa brincadeira, no primeiro dia que nós chegamos no local, porque nós alugamos um espaço, nós chegamos lá na casa e alguém comentou o seguinte: para de olhar no relógio, para de ver o celular. E eu levantei essa hipótese, essa possibilidade. Por que a gente não tira todos os relógios, desliga todos os celulares, guarda tudo? E a gente, durante esses dias, a gente come quando tiver fome, dorme quando tiver sono, acorda quando tiver disposto e fica à vontade para aproveitar os dias. E foi, sinceramente, os dias de maior excelência de férias que eu já tive na minha vida. Porque quando a gente tira férias, a gente fica preocupado em ir naquele lugar, visitar aquele lugar e não perder o horário daquele trem, daquele ônibus, daquele avião, daquele transporte, não perder o grupo que está indo para tal lugar, não pode perder a hora do almoço, porque senão a gente perde a hora do café da manhã do hotel, fica contando os minutos. Então, quer dizer, isso também é agressivo para a nossa vida e, consequentemente, o descanso que precisa ser o nosso momento de voltar a ter o equilíbrio e se preparar energicamente para o dia seguinte, a gente acaba perdendo, né? Justamente. E o que você está falando tem a ver com ansiedade. Então, para qualquer ser que tenha um mínimo de consciência, ele vai ter ansiedade. A ansiedade, ela aumenta o desempenho da gente, certo? Mas aí é que tá. Quando se realmente é necessário isso, né? Se é um momento de lazer, de descanso, então não tem por que continuar nessa ativação, né? Nesse frenesi. Mas se de fato você está se preparando para um concurso, você está se preparando para uma prova em um esporte que você se dedica, se você tem um trabalho que você tem que executar e você precisa de atenção, né? Então, assim, a ansiedade, ela
ela aumenta o nosso desempenho. Sim. Porque se você está muito relaxado também, porque tem muita gente que acha que não, a ansiedade é o mal do século, é horrível, mas a gente necessita. Porque se você está muito relaxado também, as coisas passam despercebidas. O que não pode é essa ansiedade ser desproporcional ao evento, ou passar um tempo mais prolongado do que o evento necessitou. Vamos fazer o seguinte, papo bom, né? Tá vendo? A gente precisa encerrar esse conteúdo da matéria, mas a gente vai fazer diferente. Eu vou esticar essa matéria para a próxima semana. Você que está assistindo agora, a gente vai dar uma pausa nesse assunto. Aguarda a semana que vem, fica ligado, porque a gente vai dar continuidade falando de ansiedade, falando do equilíbrio do sono e finalmente pegando as orientações do doutor aqui sobre como é que eu posso melhorar e como é que você também pode melhorar a sua qualidade do sono. É isso aí. Semana que vem a gente dá continuidade.